Olá, bem-vindas e bem-vindos à aula 2 do curso Família Afinada. E o tema da aula de ontem foi adolescência e hoje nós vamos falar sobre os pais e a adolescência. Falar um pouquinho desses sentimentos, das nossas preocupações como pais e como pais de adolescentes. Então, nos nossos atendimentos como coach, é muito comum que os pais expressem para a gente os sentimentos, as preocupações que eles têm em relação aos filhos. E as frases mais comuns que a gente ouve, né, as preocupações mais comuns, são que eles fazem de tudo pelos filhos, mas sentem que esses filhos não compreendem, não dão valor a tudo que eles fazem. Tem medo que eles se envolvam com más companhias. Outra questão é que os filhos ficam muito tempo no computador ou no celular e não conversam com a família. Estas e outras falas, elas são muito legítimas, elas são comuns e legítimas, porque elas demonstram o amor e a preocupação que esses pais têm com os filhos. Afinal de contas, nós como pais, desejamos que os nossos filhos sejam felizes e que eles tenham condição de se tornar adultos capazes de conduzir bem as vidas. Mas ao mesmo tempo que a gente deseja que eles sejam autônomos, nós também nos preocupamos em protegê-los e, evidentemente, evitar que eles passem pelos sofrimentos que a gente passou. A dor, a grande dor de nós como pais, é que os filhos não demonstram compreender as nossas preocupações. Então, eu preciso contar uma coisa para vocês. De fato, eles não compreendem. E nós também não compreendíamos quando nós tínhamos a idade deles. Nós não compreendíamos os nossos pais. Aliás, é um pensamento que nós passamos a ter quando nós nos tornamos pais. É a frase que a gente colocou no início do post. Todos vocês provavelmente em algum momento pensam: agora eu entendo meu pai e a minha mãe. E a gente entende porque hoje a gente tem repertório de vida e uma experiência que nos possibilita essa compreensão. E não podemos esquecer também o que nós falamos na aula 1. O cérebro do nosso filho ainda está em formação. Então ele precisa de ajuda para realizar um raciocínio mais abstrato. Tá bom, Joyce, eu compreendi tudo isso. Mas como é que eu faço para o meu filho compreender as preocupações e os sentimentos que eu tenho? A resposta está na comunicação eficaz e a gente vai ter uma aula somente sobre comunicação. Mas por hora, o que é importante a gente entender? Que muitas vezes, gente, a gente não consegue ter empatia dos nossos filhos porque nós não conseguimos demonstrar nossa empatia por eles. Nós não conseguimos tornar claras as nossas preocupações. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente chega para eles e diz: olha, na tua idade eu já fazia tal coisa, eu já era tal coisa. E essa fala traz uma noção que eu comentei na aula de ontem, né? Traz essa noção para o nosso filho de que a gente era perfeito e aumenta o distanciamento. Então, nós só vamos conseguir comunicar as nossas preocupações se a gente exercer a nossa empatia. E nós temos muito mais condição de exercê-la porque nós já fomos filhos e filhos adolescentes. Ok, embora tenha sido numa época diferente, nós vimos que vários sentimentos eram semelhantes. E é por meio dessa semelhança que a gente vai conseguir se conectar com os nossos filhos. Nós temos que sempre nos lembrar, nós já fomos filhos adolescentes, mas eles ainda não tiveram experiência de ser pais, ok? Isso é muito importante da gente lembrar. Para eu exercer empatia, eu sei, eu já tive no lugar dele, mas ele ainda não teve no meu. Se vocês conseguirem exercer empatia, vocês vão conseguir abrir espaço para ele dividir as preocupações também e vocês dividirem suas preocupações com eles. Mas para isso também é importante ouvir os medos, as preocupações deles e aí aproveitar para compartilhar a sua experiência e assim ajudar a tomar as decisões. Com certeza, ele vai começar a compreender
que o seu desejo é de apoiá-lo e não criticá-lo. Vocês vão ter resultados bem melhores. Tenho certeza que vocês vão começar a compartilhar isso com a gente. E aí nós propusemos como um exercício para a aula 2. Espero que vocês tenham feito, conseguido fazer o exercício da aula de ontem. E lembre-se que nós pedimos para que vocês pensassem sobre os desafios que vocês tiveram na adolescência. Lembra? Espero que vocês tenham conseguido se lembrar aí. E é exatamente neles que nós vamos voltar. Nesses desafios que vocês tiveram na adolescência. Mas eu gostaria que vocês complementassem com aqueles desafios, que vocês refletissem quais são os desafios que vocês tiveram e que vocês têm medo que seus filhos passem pelo mesmo desafio, passem pelo mesmo problema ou obstáculo, ok? Depois que vocês pensarem nesse desafio, pensem, reflitam se a realidade que o seu filho ou filha tem hoje permite que eles passem pelos mesmos desafios que vocês passaram. Se sim, chega para ele e conta. Conta o medo que você tem. Conta que era um desafio para você e você tem medo que aconteça a mesma coisa com ele. Pede a opinião. Pede a opinião dele sobre isso. Ele vai te contar se é um desafio que ele realmente tem ou se foi só seu. E peça para ele contar outros medos que ele também tem. A conversa é no sentido de vocês superarem os obstáculos. Vocês vão criar conexão e é importante você enfatizar que esses obstáculos que você passou e que tem medo que ele passe foram oportunidades de crescimento para você e que certamente os obstáculos também vão ser oportunidades para ele crescer. Com esse exercício, gente, nós vamos trazer clareza do apoio que vocês querem dar para os seus filhos. Um apoio para enfrentar a dificuldade. Sair daquele papel de quem critica, de quem era o perfeito, o que sabe tudo, para se colocar numa condição de apoio. Para se colocar numa condição empática. Ok? Espero que vocês criem ainda mais uma conexão com o filho de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!